Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos online para escritores, entre nesse site que está aparecendo aqui na tela ou clique no primeiro link que tem aqui na descrição dos vídeos. Então hoje nós vamos para o capítulo 26 da série Arte da Ficção, baseada no livro homônimo de David Lodge. Pronto, falei. Vamos para o tema do vídeo, que é mostrar e dizer, ou cena e sumário. Por que eu coloquei cena e sumário? Porque dias atrás eu publiquei no meu site um artigo exatamente com esse título, né? Cena e sumário, como manter o seu leitor aí ativo, ligado na trama, não deixá-lo dormir enquanto lê sua história. Então, se você dominar essas duas questões, com certeza você vai conseguir escrever narrativas mais dinâmicas e mais ágeis. Então vamos lá. O David Lodge começa dizendo que a forma mais pura de mostrar na ficção é por meio dos diálogos. Então, o diálogo ele vem para nos introduzir, para nos puxar para dentro da narrativa. E a forma mais pura de se dizer dentro da narrativa é aquele resumo autoral, né, que às vezes tem no meio da história. Tipo assim, você tá lá mostrando uma cena e tal, e aí eles tiveram uma briga e não sei o quê, e o personagem João pega e sai dali do meio daquela briga, e aí você coloca assim, meses se passaram antes que João e Carlos se encontrassem novamente. Nesse tempo, João amadureceu por meio de terapia. Vamos dizer que fosse só isso. Isso ali é dizer. Você não está mostrando os meses e as cenas. E ainda bem que você não está mostrando, porque quando você usa esse resumo autoral, você faz com que a narrativa se acelere. Imagina se você fosse mostrar todos os dias nesses meses que eles ficaram sem se falar. Então, é muito útil também o dizer. E aí o Lodge nos apresenta um trecho de um romance, né, que eu vou ter que ver o nome do autor aqui, que é o Henry Fielding, e o nome do livro é Joseph Andrews. É um clássico da literatura inglesa que eu desconhecia totalmente. Mas olha só, vou ler só um trechinho da parte que ele colocou, tá? Você sucumbiu demais à paixão, meu jovem, e afeiçoou-se de modo tão absoluto a essa moça, que se Deus exigisse tirá-la de seus braços, ainda assim temo que você fosse relutar em entregá-la. Afianço-lhe que nenhum cristão deve tornar-se de um amor tão profundo por nada nem ninguém neste mundo, para que assim, quando esse objeto lhe for exigido ou subtraído pela divina providência, ele possa, com paz, tranquilidade e contentamento, entregá-lo. Ao cabo destas palavras, alguém apareceu e noticiou ao Sr. Adams que seu filho mais moço havia se afogado. O pastor manteve-se calado por um instante, mas logo pôs-se a bater os pés e a deplorar essa perda com uma angústia amaríssima. Nessa passagem do livro, né, o pastor Adams, que é um personagem secundário, não é o personagem principal, na verdade ele está advertindo o personagem principal que está apaixonado por uma tal de Fanny. E aí, né, ele vem com todo aquele sermão de que um cristão não deveria se apegar a nada nem a ninguém. De modo que quando Deus exigisse isso dele, ele não conseguisse, né, entregar assim como Abraão estava disposto a entregar a Isaac quando Deus o pediu. Então, é uma figura assim, bastante cômica até da literatura inglesa, esse pastor que é bastante ingênuo. E aí o que acontece, né? Acabando ele de falar essas palavras, entra uma pessoa que o narrador não diz quem é, e essa pessoa dá a notícia que o filho mais moço desse pastor morreu afogado. Então é uma ironia, né, uma ironia tamanha, né, que só poderia estar num romance cômico. E aí você vai me dizer, Vilto, mas como que é cômico uma situação dessa? Calma aí. E mais do que isso, né, o autor, o Henry Fielding, coloca em xeque o pathos da situação. Porque se a gente está, né, lendo um romance cômico e vem uma situação assim, se transforma o cômico para algo trágico, né? E não dá nem para dizer que é tragicômico, não. É trágico mesmo. Só que aí mais para frente na história, o pastor fica sabendo, mais para frente assim, alguns, digamos assim, uns minutos depois, quem sabe uma hora, o pastor fica sabendo que a pessoa que veio trazer a notícia, na verdade, viu o filho dele caindo e sendo levado pelo rio, e aí, em vez de tentar salvá-lo, veio contar para o pastor. Então, e aí depois o filho dele aparece todo molhado da chuva e outra pessoa que não fez a mesma coisa que essa pessoa que trouxe a notícia, que são aqueles mensageiros de más notícias que a gente tem aos montes por aí,
o filho dele aparece, né, todo encharcado, mas vivo. E aí o que acontece? O pastor volta a falar sobre a importância da abnegação cristã. Então, isso é de uma ironia muito grande, muito maravilhosa em termos de narrativa, né? E como é que ele faz isso? Ele nos mostra as reações do pastor. Ele não descreve o psicológico do pastor. E é interessante que o pastor tem a seguinte reação, né? O pastor manteve-se calado por um instante, mas logo pôs-se a bater os pés e a deplorar essa perda com uma angústia amaríssima. Né? O narrador não conta, né? Não diz o que o pastor sentiu. O narrador nos mostra o que o pastor sentiu. Então nós estamos dentro de uma cena. O sumário seria parecido com aquilo que eu chamei de resumo. Esse resumo da história que eu falei de João e Carlos que não se encontraram por tantos meses. A cena é isso aqui, mas o narrador está nos mostrando. Então, abrindo mão, né, de todos esses termos técnicos, o que é importante ter em mente aqui na hora que você vai contar uma história? Que você pode sim mostrar aquilo que é narrativo, que é importante narrativamente para o drama ou para o lado cômico da história, e você usa um resumo. Né? Você conta, você diz essas partes que precisam ser passadas mais rápido. Então, sempre que você vai avaliar, será que essa cena é relevante? Você pode também se perguntar o seguinte, será que essa cena não pode ser resumida em detrimento, né, à experiência de leitura? Se ela não puder ser resumida, então ela fica ali. Se ela puder ser resumida, você se pergunta, eu preciso desse resumo para que a história seja entendida? Será que eu não estou explicando demais? E respondida essa pergunta, você elimina ou deixa. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele like aqui embaixo, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E me siga também nas redes sociais, acesse aí o meu site para conhecer meus cursos. E é isso, até o próximo vídeo.